Dia 199. Juízes, capítulo 1. Depois que Josué morreu, o povo de Israel foi à presença do Senhor para receber instruções. Qual de nossas tribos deverá ir primeiro guerrear contra os cananeus? Perguntaram os israelitas. Respondeu o Senhor: Judá será a primeira. Já entreguei a terra em suas mãos. Então, os chefes das tribos de Judá pediram ajuda à tribo de Simeão. Venham lutar junto conosco contra os cananeus para tomarmos posse da terra que nos foi dada por sorteio sagrado, disseram. Depois, nós ajudaremos vocês a conquistar o território que vocês receberam por sorteio sagrado. Assim, o exército de Simeão foi com o exército de Judá. O Senhor deu a eles a vitória sobre os cananeus e os ferezeus, e eles mataram 10.000 soldados inimigos em Bezeque. Enquanto lutavam com os cananeus e com os ferezeus em Bezeque, encontraram o rei Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. Adoni-Bezeque fugiu, mas ele foi perseguido e preso, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Cortei os polegares de 70 reis, e eles comiam as migalhas debaixo da minha mesa, exclamou Adoni-Bezeque. Agora Deus me fez pagar pelo que fiz. O rei prisioneiro foi levado para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá também guerrearam contra Jerusalém e conquistaram. Eliminaram a sua população e puseram fogo na cidade. Depois disso, o exército de Judá lutou contra os cananeus na região montanhosa no Negueb e nas planícies à beira-mar. Em seguida, marcharam contra os cananeus que habitavam em Hebrom, antes chamada Quiriate-Arbá, destruindo as cidades de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os moradores de Debir, antes chamada de Quiriate-Zefer. Calebe desafiou: quem atacar e conquistar a cidade de Quiriate-Zefer poderá casar com minha filha Axa. Otoniel, sobrinho de Calebe, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe, foi quem conquistou a cidade e casou com Axa. Certo dia, quando o casal já morava na sua casa, Axa insistiu com Otoniel que pedisse ao pai dela mais um terreno como presente de casamento. Ela desceu do jumento em que estava montada para falar com seu pai a este respeito. — Que posso fazer por você? Perguntou Calebe. Ela respondeu: Gostaria de receber outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Quero uma que tenha fontes de água. Então ele deu a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá mudou para um novo território no deserto do Negueb, ao sul da Arade, os descendentes do sogro de Moisés, membro da tribo dos queneus, deixaram seus lares em Jericó, a cidade das palmeiras. As duas tribos passaram a morar juntas. Depois, os exércitos de Judá e de Simeão, juntos, lutaram contra os cananeus que habitavam em Zefrate e destruíram totalmente a cidade. Por isso, a cidade recebeu o nome de Ormá, que significa lugar devastado. O exército de Judá conquistou também as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus respectivos territórios. O Senhor estava com a tribo de Judá e ajudou a eliminar os povos das montanhas.
Entretanto, Judá não expulsou os moradores do vale, pois estes tinham carros de ferro. Calebe recebeu a cidade de Hebrom como tinha sido prometido. Ele expulsou os habitantes da cidade, descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, eles viviam lá, misturados com os israelitas, até a data em que este livro foi escrito. O exército de Josué, por sua vez, atacou a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Primeiro, enviaram espias a Betel, antes conhecida pelo nome de Luz. Eles prenderam um homem que ia saindo da cidade e fizeram esta proposta a ele: se você nos mostrar a entrada da cidade, você não morrerá. Ele mostrou a entrada e os israelitas mataram os habitantes da cidade, mas deixaram que aquele homem partisse em paz com sua família. Ele foi para a terra dos heteus, na Síria, e ali edificou uma cidade que recebeu também o nome de Luz, que é o nome dela até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes das cidades de Bet-San, Tanak, Dor, Ibleã, Megiddo e os seus respectivos povoados. Assim, os cananeus permaneceram nestes lugares, mas depois que os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram aos cananeus a trabalharem como escravos. Entretanto, não expulsaram totalmente este povo do território. A mesma coisa aconteceu com os cananeus de Gessar, que continuaram vivendo ali, junto os israelitas da tribo de Efraim. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitiron e Naaloó. Os cananeus continuavam vivendo ali, mas foram submetidos a trabalhos forçados. Asser também não expulsou os habitantes de Acó, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeque e Reobe, e por este motivo os israelitas ficaram vivendo nos lugares junto com os cananeus, os antigos moradores dessa terra. A mesma coisa aconteceu com a tribo de Naphtali, que também não expulsou os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate. Os cananeus continuaram vivendo ali junto com os israelitas. Os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate foram sujeitos a trabalho escravo. Quando a tribo de Dan foi forçada pelos amorreus a ficar nas montanhas, ela foi impedida de descer ao vale. Os amorreus também quiseram morar nas montanhas de Heres, em Ajolon e em Saalbim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, os amorreus também foram submetidos aos trabalhos escravos. A fronteira dos amorreus começava na ladeira de Acrabim, seguindo até o lugar chamado Selá, continuando dali para cima. Atos, capítulo 5. Havia um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma propriedade, reteve uma parte e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Mas Pedro perguntou: Ananias, Satanás encheu seu coração. Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, você poderia decidir
quanto ia dar. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto. Todos os que ouviram o que tinha acontecido ficaram com medo. Então, os jovens cobriram o morto com lençol e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou: Diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse: Como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa? Conspirar contra o Espírito do Senhor. Veja, do lado de fora daquela porta estão os jovens que sepultaram seu marido. Eles vão levar você também. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e a sepultaram do lado do marido. Um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Enquanto isso, os apóstolos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como o Alpendre de Salomão, e Deus operava muitos sinais e maravilhas notáveis entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Entretanto, os de fora não tinham coragem de ajuntar-se a eles, mas todos tinham para com eles a maior consideração. E o número de crentes era cada vez maior. Tanto homens como mulheres criam no Senhor e o grupo crescia cada vez mais. Traziam gente doente em camas, em macas, para as ruas, a fim de que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles, encostando os apóstolos passavam. E das cidades vizinhas de Jerusalém vinham multidões trazendo seus doentes e aqueles que eram atormentados pelos espíritos imundos, e cada um deles era curado. O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, membros do partido dos saduceus, reagiram com inveja e prenderam os apóstolos, pondo todos numa prisão pública. Porém, um anjo do Senhor veio de noite, abriu os portões da prisão e levou aos apóstolos para fora, dizendo: Vão para o templo e anunciem ao povo toda a mensagem do Evangelho. Eles chegaram ao pátio do templo, perto do amanhecer, e imediatamente começaram a pregar ao povo conforme havia sido instruído. Mais tarde, naquela manhã, o sumo sacerdote e seus auxiliares chegaram ao templo e convocaram o sinédrio, todos a assembleia dos líderes religiosos judaicos, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram à prisão, os homens não estavam lá, e por isso voltaram e informaram. As portas das prisões estavam trancadas e os guardas se achavam do lado de fora. Mas, quando abrimos os portões, não havia ninguém lá. Quando os comandantes de guarda do templo e os sacerdotes principais souberam disto, ficaram agitados, querendo saber o que teria acontecido. Foi então que chegou alguém com a seguinte notícia: os homens que os senhores colocaram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. O comandante da guarda foi com seus guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque estavam com medo de que o povo os apedrejasse e eles tratassem os apóstolos com brutalidade. Tendo levado os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio para ser interrogado pelo sumo sacerdote, ele
que disse a eles: Nós não dissemos a vocês que nunca mais tornassem a ensinar acerca deste Jesus? E em vez disso, vocês encheram Jerusalém toda com o seu ensino e pretendem pôr a culpa ao sangue deste homem em nós? Porém, Pedro e os apóstolos responderam: Devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. O Deus dos nossos antepassados trouxe Jesus de volta à vida depois que foi morto pelos senhores, quando o levantaram no madeiro. O Deus dos nossos antepassados glorificou Jesus, colocando-o à sua direita para ser príncipe e salvador, para dar ao povo de Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus concede a todos os que lhe obedecem. Com isso, os líderes religiosos ficaram furiosos e decidiram matá-los. Mas um dos seus membros, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e muito estimado entre o povo, levantou-se do sinédrio e pediu que os apóstolos fossem retirados por um momento, enquanto ele falava. Depois, dirigiu-se aos colegas, dizendo: Homens de Israel, cuidado com o que vocês estão planejando fazer com estes homens. Há algum tempo, apareceu um certo Teudas, que tinha a apresentação de ser alguém importante. Cerca de outros 400 se juntaram a ele, porém foi morto e os seus seguidores foram dispersos sem prejuízo para ninguém. Depois dele, na época do renascimento, surgiu Judas da Galileia. Este arrastou consigo algumas pessoas como discípulos, porém ele também morreu e os seus seguidores se espalharam. Portanto, a minha opinião é esta: deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o que eles ensinam e realizam é de origem puramente humana, isso logo será desfeito. Porém, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, e não é bom que aconteça que vocês acabem lutando contra Deus. Eles aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, e depois disseram a eles para não mais falar o nome de Jesus, e finalmente os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos deixaram o sinédrio sentindo alegria, porque Deus os tinha achado dignos de serem humilhados por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Jeremias 14. O Senhor explicou a Jeremias porque estava havendo uma grande seca em Judá. Judá anda chorando nos mercados, nada há para vender ou comprar. O povo anda curvado e se prostra no chão, de tristeza, e os moradores de Jerusalém gritam desesperados. As pessoas ricas mandam seus servos buscar águas nas cisternas, mas as cisternas estão secas e os seus servos voltam para casa com jarros vazios e, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra está seca e rachada e nada produz pela falta de chuva. Os lavradores já estão desesperados e cobrem a cabeça. Até as servas do campo abandonaram suas crias, porque não encontraram capim para comer. Os jumentos selvagens sobem as montanhas secos,
Cansados, procuram tomar fôlego, como fazem os chacais quando estão com sede. Esforçam-se para encontrar o que comer, mas não encontram nada. Ó Deus, nós pecamos contra o Senhor muitas e muitas vezes. Fomos desobedientes e rebeldes, mas apesar de tudo isso, haja por amor do nome do Senhor. Ó esperança de Israel, nosso Salvador, nas horas de sofrimento, por que o Senhor age como se não nos conhecesse? Por que o Senhor age como se fosse um viajante que passa pela terra sem ter interesse pelos problemas do povo, que passa uma noite e depois vai embora? Porque age como um homem apanhado de surpresa, como um soldado que não tem poder de salvar. Ó Deus, o Senhor vive entre nós. Nós somos conhecidos como seu povo. Por favor, não nos abandone agora. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Esse povo gosta mesmo de andar longe de mim. Nunca se esforçou para me seguir, por isso não vou mais mostrar amor para com ele. Não vou esquecer os pecados que ele cometeu e vou lhe dar um castigo merecido. Então o Senhor me disse: não me peça mais para orar pelo bem-estar deste povo. Quando eles jejuarem, não darem atenção ao seu clamor. Quando trouxerem ofertas queimadas e sacrifícios, não aceitarei. Castigarei durante este povo pela guerra, pela fome e por meio de doenças. Então eu disse: ah, soberano Senhor, os profetas dizem ao povo: vocês não verão a guerra nem a fome, e eu lhes darei completa paz neste lugar. Então o Senhor me disse: esses profetas estão anunciando mentiras em meu nome, porque eu nunca enviei nenhum deles, nem entreguei qualquer mensagem a eles, nem falei com eles. As visões que eles anunciam são falsas, são por ilusão, são profecias, são adivinhações inventadas por suas mentes. Por isso, assim diz o Senhor: vou castigar estes profetas mentirosos que andam espalhando falsas promessas de paz em meu nome, sem terem sido enviados por mim. Eles dizem que não vai haver guerra nem fome nesta terra, mas eles mesmos vão morrer de fome na guerra. E aqueles que gostam tanto de ouvir essas falsas profecias serão jogados pelas suas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. E não vai sobrar ninguém para enterrar os mortos, nem para enterrar suas esposas e seus filhos e suas filhas. Eles sofrerão a consequências justas dos seus pecados. Por isso, Jeremias, diga ao povo o seguinte: meus olhos não param de chorar dia e noite, pois a minha filha virgem, o meu povo, foi mortalmente ferida, atravessada por uma espada. Quando eu saio ao campo, vejo espalhados no chão os corpos dos que morreram na batalha. Quando entro nas cidades, vejo o povo morrendo de fome e doença. Até os profetas e sacerdotes andam perdidos pela terra, sem nada compreender. Ó Deus, será que o Senhor rejeitou Judá para sempre? O Senhor desprezou Sião, porque mesmo depois de tanto castigo, não podemos ter paz. Não podemos ser curados das feridas. A paz não veio, não fomos curados, e há somente terror. Senhor, reconhecemos os nossos pecados e reconhecemos as maldades de nossos pais. É verdade que nós pecamos contra o Senhor. Por favor, não nos rejeite. Não deixe que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do seu trono glorioso. Lembre-se da aliança que fez conosco. Não nos abandone.
Nenhum desses falsos deuses e de outros povos é capaz de nos mandar a chuva. Podem os céus por si mesmos produzir chuvas? Somente o Senhor nosso Deus pode fazer isso. É por isso que a nossa esperança está no Senhor, porque o Senhor é aquele que faz todas estas coisas.